Nesse vídeo a gente vai falar sobre as reações de neutralização. Nessa aula a gente vai abordar a reação de neutralização total. Vamos ver. Reações de neutralização 1. Vamos abordar as reações de neutralização total nessa videoaula. Uma reação de neutralização ocorre quando um ácido e uma base reagem, resultando como produtos sal e água. De forma genérica, ácido mais base formando sal mais água. Reações de neutralização total. A reação de neutralização total ocorre quando todas as moléculas de H+ do ácido e todas as moléculas de OH- da base são neutralizadas, ou seja, o sal formado não possui H+ e nem OH-, como por exemplo, KCl, Na2CO3. Balanceamento das reações. A ordem do balanceamento da reação é a seguinte. Vamos usar a palavra macho, metais, depois usar metais, carbono e hidrogênio. E por último, oxigênio. Seria essa a sequência. Vamos ver alguns exemplos. Ácido mais base formando sal mais água. HCl mais NaOH. O que forma? Forma um sal e água. O H+ do ácido se encontra com o OH- da base e forma a molécula de água. O Na+ e o Cl- vão formar o sal. Na+, Cl-. Está balanceado, mais e menos. Então, essa seria a reação. Como é que a gente faz o balanceamento? Primeiro, os metais. Sódio. Um átomo de sódio no reagente, um átomo de sódio no produto. Quando a gente coloca esse 1 aqui, a gente sabe quantos átomos de cloro nós temos. Então, depois dos metais, 1 Cl, 1 Cl. Depois nós vamos para o hidrogênio. Quando a gente coloca esse 1 aqui e esse 1 aqui, nós vemos que nós temos apenas 2 hidrogênios. Então, 1 H2O. Por último, seria o oxigênio. Então, quando a gente coloca um 1 aqui, eu vejo que só tem um átomo de oxigênio. E aqui já tem um átomo de oxigênio. Então, esse seria o balanceamento. 1 HCl, 1 NaOH, 1 NaCl e 1 H2O. Nem sempre é assim tão fácil. Aí você tem que colocar outros números, né? Então vamos ver outro exemplo. HClO4NaOH, um exemplo bem parecido. Ao invés de ser HCl, é HClO4. Então, o ClO4 vai ser ClO4 menos H+. H+ e OH-, água. Na mais ClO4 menos, forma o sal. Está balanceado. HClO4, NaOH, forma NaClO4, H2O. Outro caso, HCl-CaOH2. Agora você vê que é 1 H+ para 2 OH-. Então no final a gente tem que fazer o balanceamento. Não vai ser tudo 1. Então H+ com OH- vai formar a molécula de água. Depois a gente se preocupa com a quantidade. Ca2+ vai encontrar o Cl-. Então a fórmula fica CaCl2. Como é que a gente faz o balanceamento? Primeiro os metais. Cálcio 1, cálcio 1. Depois os metais. Então quando eu coloquei 1 aqui, eu tenho 2 Cl. Tem que colocar o 2 Cl aqui. O hidrogênio, na hora que eu coloquei o 2 aqui, e tem 1 aqui, né? Então tem 4 hidrogênios. Então 2 H2O. Por último, o oxigênio. Quando eu coloquei 2 oxigênios aqui, 2 H2O, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui tem 2 átomos de oxigênio. Então a relação está balanceada. 2 HCl, 1 CaOH2, 1 CaCl2, 2 H2O. Outro caso. HClO3, observa, igualzinho o Cl, né? Só que vai ser agora ClO3, H+, ClO3-. H+ encontra o H-, H2O. Ca2+ vai encontrar o ClO3-. Então a gente vai colocar entre parênteses aqui 2. Ok? Você sabe fazer esse balanceamento, né? Então vou deixar para você ver como é que faz esse balanceamento aí, ó. 1 Ca, 1 Ca. Cl tem 2 Cl. 2H+, mais 2
H aqui dá 4, 4H2O, 2H2O, né? Para 4 hidrogênios. Então eu tenho 6 oxigênios mais 2 oxigênios, 8. 6 oxigênios mais 2 oxigênios, 8. Estuda esse balanceamento que você vai conseguir fazer todos. Vamos ao balanceamento então. Primeiro metal, que é o ferro. Um átomo de ferro, um átomo de ferro. Quando eu coloquei um aqui, eu já sei quantos átomos de cloro tem. 3 átomos de cloro. Então eu coloco 3 aqui, ó, que é o próximo metal. Depois do metal vem o carbono. Não tem carbono, então hidrogênio. Então eu tenho 3 hidrogênios e tem 3 hidrogênios. Total de 6. Então eu coloco 3H2O. 6 hidrogênios. Agora eu sei quantos oxigênios tem. Tem 3. Já tem 3 aqui, o oxigênio vai conferir, né? 3 oxigênios, 3 oxigênios. Está feito o balanceamento. 3HCl, 1FeOH3, 1FeSL3 e 3H2O. Então, olha só. Quando não é era HCl, né? Agora é HClO2. Então, vai acompanhar ClO2. ClO2 menos. Ok? H mais e OH menos forma água. Fe3 mais ClO2 vão formar o sal. Então, agora a gente coloca entre parênteses e 3 aqui, né? Para balancear. 3 menos, 3 mais. Então, fica 3HClO2, 1FeOH3, 1FeSlO2, 3 e 3H2O. Ok? Tentem fazer esse balanceamento com calma. Então, aqui estão exemplos. Vamos andar um pouco mais rápido. H2S, NaOH. H2SO4, NaOH. Então, OH com H, H2O. Na mais vai encontrar o S2-, então fica Na2S. Na mais vai encontrar o SO4 2-. Por que é S- e S2-? Tem 2H+. Então SO4 2-, Na+. Na2S, Na2SO4. Estou apresentando a reação balanceada, depois você tenta fazer com calma. Vamos a outros casos. Agora, ó, H2SCaOH2. Um diácido com uma dibase, né? Então tá aqui, ó, H mais e OH menos, H2O. Embaixo, H mais e OH menos, H2O. O S encontra o Ca, 2 mais, CaS, Ca2 mais, S2 menos, CaS. SO4 2 menos encontra o Ca2 mais. Ca2 mais, SO4 2 menos está balanceado. Ok? Então agora eu tinha um diácido com uma dibase. Agora eu tenho um diácido com uma tribase, ó. Ok? H mais e OH menos, H2O. H mais e OH menos, H2O. S2- encontra Fe3+, Fe2S3. Fe3+ encontra o SO4 2-. Então coloco 2 menos, vem para cá 2, né? 3, vem para cá 3 eu coloco entre parênteses. Ok? Para você poder comparar um com o outro, né? Então agora eu tenho um triácido com uma monobase. OH com H+, H2O. Então, se você tira os 3H+, né? PO4 3-, Na+. Então, 3-, Na3 PO4. Reação balanceada para você tentar fazer com calma depois. Ó, um triácido encontrando agora uma base com 2 OH-, ó, de base. H mais e OH- água. Ca2+, PO4 3-. O 3 vem para cá, o 2 vem para aqui. A reação balanceada para depois você tentar fazer com calma. Agora um triácido com uma tribase. Ó. Então tá lá, ó, H com H- água. Então Fe3+, enquanto PO4 3-, está balanceado. Tá certo? A reação balanceada para depois você tentar treinar o balanceamento. É muito importante saber isso, a reação neutralização total. Ácido mais base, sal mais água. Ok? E fazer o balanceamento. Então essa foi uma aula sobre reações de neutralização total. Na próxima aula a gente vai apresentar a neutralização parcial. Obrigado por estar me acompanhando. Até uma próxima. Tchau, tchau.